O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês. Parabéns, eleitores de Minas Gerais que elegeram Nicole Água de Chuca e ainda estão pensando em elegê-lo governador de Minas Gerais. Esse moleque, toda a bancada boi, bala e bíblia, ou seja, os evanges, o agro e o PL votaram para aumentar a sua continha de luz. Isso mesmo, o governo federal propôs baixar as contas de luz investindo em energia eólica que seria produzida em alto mar. Mas eles derrubaram o veto do governo Lula e privilegiaram os grandes empresários das contas de luz que você vai pagar 197 milhões de reais a mais vão parar no bolso do pobre trabalhador brasileiro. No discurso tudo é muito lindo, mas na prática é uma tora deste tamanho no toba do trabalhador brasileiro. Como foi dito, deputados e senadores da direita, incluindo Nicolas Ferreira, derrubaram o veto do Lula, e agora o povo brasileiro vai pagar mais caro na conta de luz. Os mesmos deputados que dizem que o governo Lula está aumentando impostos, e que também tiveram a cara de pau de aumentar o fundo partidário. Se o povo continuar votando nos mesmos deputados de direita, nada vai mudar. Mudando de assunto, vamos ver a ação que o Alexandre de Moraes tomou, poucas horas atrás, e que pode complicar tanto o Bolsonaro, quanto o Mauro Cid. Preso. E eu parei o carro na estrada para te trazer essa informação. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O ex-assessor de Jair Bolsonaro acaba de ser preso pela Polícia Federal por tentar obstruir as investigações sobre o golpe, sobre a tentativa de golpe. E o motivo, gente? Uma jogada desesperada para tentar sabotar a delação de Mauro Cid, o homem-bomba de Bolsonaro. E os bolsonaristas agora estão desesperados, porque o cerco está se fechando e não tem mais volta. Marcelo Costa Câmara, braço direito de Jair Messias Bolsonaro. Isso tudo nos bastidores do poder. Ele foi preso por ordem de Alexandre de Moraes. Gente, e o que motivou a prisão? Uma denúncia feita pelo próprio advogado dele, Eduardo Cante, revelando que Marcelo estava tentando conseguir informações sigilosas da delação de Mauro Cid. Isso mesmo. Eles tentaram espionar o acordo de colaboração premiada. E agora, o resultado é esse. Preso. Pelo jeito, os bolsonaristas estão realmente desesperados com essa prisão. Já estão inventando mil teorias nas redes sociais, dizendo que o Moraes não pode fazer o que fez. A realidade é que o ex-assessor do Bolsonaro pode falar demais, para tentar sair da prisão, e isso pode ferrar o mito deles. Mudando de assunto, ontem, já foi falado do tal Rei dos Ovos, um bilionário brasileiro que está fazendo campanha contra o Bolsa Família. Pois bem, outro bilionário que também está fazendo campanha contra o Bolsa Família é um velho conhecido bolsonarista. É esse tipo de gente que precisa ser combatido no nosso país. São eles que financiam deputados e senadores, que já estão ferrando, e que vão ferrar ainda mais o povo brasileiro. Esse é o resultado do Bolsa Família. Olha só o desabafo de um produtor rural. Toda a sua safra para colher, mas não tem mão de obra suficiente. É o fim do mundo. E isso está acontecendo em todo o Brasil. A falta de operário para colher a pocã é muito grande. A gente temos aqui, era para a gente ter hoje 100 pessoas colhendo pocã. Nós temos diarista que dá um dia só, porque elas estão em rocinha delas também. Ouviu? Porque elas estão em rocinha delas também. Porque elas têm rocinha delas também. Você viu por que é por isso que eles são contra o MST, é por isso que eles são contra a reforma agrária. Vai pegar todo trabalhador rural que tiver, você vai dar para ele ter uma rocinha, ter a sua coisa e cuidar da sua vida, igual é Santa Catarina. Santa Catarina é assim, foi lá atrás, foi dado terra para as famílias prosperaram e o Estado cresceu, e agora fica negando o próprio passado. Mas
Do velho da van, inclusive. Então, hoje, o produtor rural é contra o MST por causa disso. Ele acabou de falar. Se você começar a ter reforma agrária, ele não vai ter mais mão de obra barata. Ele está reclamando do Bolsa Família. Bolsa Família que é só o pessoal ter o que comer, ele está reclamando do Bolsa Família. E o velho da van, que tem um modelo de vir com as grandes lojas dele, colocar na cidade e quebrar toda a pequena loja que tem na cidade, esse é o modelo do velho da van. O pessoal aplaude. Venha na minha cidade, venha quebrar todas as empresas que tem aqui que vendem a mesma coisa que você, e aí só você vende. E o pessoal aplaude. Velho da van, velho da van. E ele coloca uma estátua da liberdade na frente. É isso. É esse elite brasileira que precisa ser combatida. É esse pessoal que quer derrubar o governo porque está querendo cobrar imposto dele. Porque quando ele pega imposto nos produtos, ele repassa pro cliente e nós que pagamos. Quando coloca imposto no imposto de renda deles lá, que aí não tem como fugir, aí eles não deixam. Aí eles ligam lá pro parlamentar dele e falam assim, derruba isso aí, pelo amor de Deus, derruba isso aí. A gente não aguenta mais imposto. Só que quem paga não é ele. Quem paga somos nós. É esse pessoal aí. Segue esse pessoal que o Brasil vai ficar muito bem para eles, não para a maioria da população. Mudando de assunto, mas continuando a mostrar como a extrema-direita é ridícula, vejamos o que fez o governo dos Estados Unidos, com o Alexandre de Moraes. Que a Justiça dos Estados Unidos expediu essa nova citação contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelas empresas Trump Media e Rumble, que acusam Moraes de perseguir opositores do presidente Lula. Entre os nomes citados estão o do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Alan dos Santos. As empresas alegam que Moraes tem como alvo jornalistas, juristas e até cidadãos comuns, todos críticos ao governo e ao próprio ministro. Elas afirmam ainda que decisões do ministro atingem até empresas e residentes dos Estados Unidos. E o episódio que acirrou os ânimos foi a suspensão do X no Brasil em 2024, após a rede descumprir as ordens judiciais. Só quero falar duas coisas sobre esse absurdo. A primeira é que os Estados Unidos não têm direito de querer meter a mão nas decisões acertadas do Alexandre de Moraes contra os bolsonaristas criminosos. A segunda é que o Eduardo Bolsonaro deveria ser preso, quando, e se voltar ao Brasil, por crime contra a soberania nacional. Para finalizar o vídeo, deixo aqui uma reflexão sobre o que representa a direita brasileira. Primeiramente, a Embraer, mais uma vez, anunciou a venda de aviões C-390 Millennium, para mais um cliente da Europa, que foi a Lituânia. Já é o 9º país estrangeiro que compra essa joia brasileira. Porém, quase que o Brasil perde a Embraer para os Estados Unidos, há apenas 5 anos atrás. Olha só como é que é a diferença, né? De um governo estadista para um governo entreguista. Em 2019, o Satanás resolveu que ia vender a Embraer e decidiu vender para a Boeing, que é uma empresa dos Estados Unidos. A Embraer é uma empresa brasileira que foi construída em 1969 e hoje ela é a terceira maior produtora de jatos comerciais do mundo e ela é a líder na produção de aviões de até 130 assentos. E a Embraer também produz aviões comerciais, aviões agrícolas, aviões militares, peças de aviões e ela ainda dá suporte nessa área. Essa semana o presidente Lula esteve no Japão e negociou com o governo japonês a venda de 20 jatos no valor de 10 bilhões. E essa negociação com o governo do Japão não gerou nem um brinquinho, nem um anelzinho, nem um piercing. Enquanto que o governo do Satanás vendeu refinarias brasileiras, deixou o combustível aqui dentro mais caro e ainda recebeu uma propina de 16 milhões em joias, né? Mas essa é a diferença de um governo que é estadista, que pensa no país, que pensa no povo brasileiro, e um governo que é entreguista, que quer entregar tudo que tem aqui para países estrangeiros,